possa te encontrar e ter experiências contigo. Que tudo que fizermos aqui seja para a tua glória, honra, louvor, exaltação. Que o Senhor seja engrandecido através da nossa vida e de tudo que nós fizermos. Que a tua presença controle este lugar, a atmosfera deste lugar. Que haja vida, força, fé, transformações. Lembra-te daqueles que porventura entram desesperados, aflitos, cansados, sobrecarregados. Alivia-os e conceda-lhes a certeza de que, estendendo o Senhor as mãos, quem pois a fará voltar atrás? Pensando, determinando o Senhor, quem invalidará? Agindo o Senhor, quem impedirá? Que esta certeza esteja nos corações. Abençoe para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Muitas gerações rendidas em louvor, feche os olhos e cante, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, os que em ti se foram, e os que hão de crer, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. É sobre todos, é sobre todos os tronos e domínios, os tronos e domínios, governos e poderes. Governos e poderes. Teu nome é sobre todos, é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, Santo. Toda a criação, Santo. Exaltado és, Santo, Santo para sempre, Santo para sempre. O povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Santo, tu sempre serás santo, Santo para sempre, Santo para sempre. E os anjos clamam, cante. E os anjos clamam, Santo, Santo. Toda a criação, Santo, Santo. Exaltado és, Exaltado és, Santo, Santo para sempre. Teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Santo, tu sempre serás santo, Santo para sempre. sempre. Com os olhos fechados, olha assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, podermos te buscar. Que o Espírito Santo nos abençoe, que o nosso coração o busque com todas as forças e que o Senhor se deixe achar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia, graças a Deus. Nós vamos. Deus o abençoe. Não esqueça de orar por eles. Abra sua Bíblia. Gente, eu queria dar continuidade ao que falei na semana passada. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8.
por favor. Romanos 8. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo E a vida eterna. e a vida eterna vou gozar. Só em Jesus. Só em Jesus A paz real. a paz real Eu pude encontrar. o seu amor Pude experimentar. Me entreguei. a Cristo E a vida eterna. e a vida eterna vou gozar. Ao sentir O mundo ao meu redor. o mundo ao Meu redor. Nada vi que pudesse ser real. Cante. Nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz. percebi que todos buscam paz, porém em vão. Pois naquilo que procuram não há solução. Não há solução. Só em Jesus. Só em Jesus. A paz real eu pude encontrar. O seu amor, cante. O seu amor Pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna. e a vida eterna vou gozar. Cante só em Jesus. Só em Jesus. A paz real eu pude encontrar. O seu amor. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo A Cristo e a vida eterna. e a vida eterna Eu posso ver posso que ver você que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Cante. Vou dizer que não pode ser feliz Se continuar a procurar em vão. se continuar a procurar em vão Por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. só em Jesus. Só em Jesus. A paz real. Você vai encontrar o seu amor. Vai experimentar. Venha Jesus Cristo Venha Jesus Cristo e a vida eterna. e a vida eterna vai gozar. Mais uma vez, só em Jesus. Só em Jesus. A paz real. Você vai encontrar o seu amor. Seu amor vai experimentar. Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Preste atenção para você ser abençoado, né? Dormindo com a cabeça longe, não vai acontecer nada. É preciso você absorver a palavra de Deus. Semana passada, aliás, há algumas semanas, a gente vem falando que é importante, cristão,
saber desenvolver a vida com Deus, né? Não cair no erro de pensar que só entrando no templo, assistindo a reunião, ficando ali parado, automaticamente tudo vai mudar, vai acontecer, vai desenvolver, vai acontecer transformações. Não funciona assim. A gente tem que lembrar que existe aquela parte que nós temos que fazer. Deus não vai fazer. É a nossa parte. E existe a parte que Deus vai fazer e só Ele pode fazer. Então, isso é importante lembrar disso. A Bíblia diz: invoca-me e eu te responderei. Então, a parte de invocar é nossa. A parte de responder é dele. A Bíblia diz: chegai-vos para mim, e eu me chegarei para vós outros. Então, a gente sempre vai encontrar a Bíblia mostrando que existe parte que cabe a nós e existe uma outra parte que cabe a Deus fazer. Em algumas situações, nós fazemos a nossa parte e o Espírito Santo nos ajuda. Semana passada, pregamos aqui a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne é uma lista, o apóstolo Paulo escreveu, dizendo a prostituição, adultério, inveja, ciúme, porfia. Há uma lista, né, de coisas que fazem parte das obras da carne. A carne não é o corpo físico. Quando a Bíblia fala sobre carne, não está se referindo sobre o nosso corpo físico. Chega o ponto de dizer que há uma luta, que o espírito milita contra a carne, ou seja, o espírito, ele luta contra essa carne. O que é a carne? É a natureza pecaminosa. Quando nós nascemos, por causa de Adão e Eva, todo mundo a partir deles, e assim vai ser, nascemos trazendo uma natureza pecaminosa, uma natureza que quer o pecado, que quer aquilo que é contrário a Deus. Então, esta natureza pecaminosa, ela é chamada de carne. E existem, então, as obras da carne. A Bíblia diz que os que praticam as obras da carne, eles não herdarão o reino de Deus. E existe o fruto do Espírito. O fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Toda essa lista de virtudes, ela acontece quando há uma comunhão do cristão com o Espírito Santo. Então se produz o fruto. Esse fruto, e não acontece à toa, de qualquer maneira. Eu vim, passei a crer, me batizei, agora eu só preciso frequentar as reuniões e, naturalmente, automaticamente, tudo vai acontecer. Não. O cristão, ele vai ter que fazer a parte dele em procurar andar no Espírito. Andar no Espírito não é andar levitando, não é andar voando, levitando. Andar no Espírito significa andar dentro da vontade de Deus, na submissão ao Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo escreveu assim, vamos ler devagar. Não vou ler o capítulo todo, não há tempo para explicar tudo. Diz assim, Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhe um pouquinho para mim, por favor, para você entender. Então, para você entender, olhe para mim, sem uma verdadeira fé em Jesus, uma crença
por parte da pessoa em Jesus, ela está debaixo de condenação. A pessoa pode ser honesta. Tem gente que não rouba, não tira nada de ninguém. Tem gente até que bate no peito e fala, mas eu sou honesto. Ser honesto é importante, é uma virtude. Mas ser honesto apenas não faz com que a pessoa seja justificada diante de Deus. É muita gente que foi honesta, viveu de uma maneira honesta, não roubou, não prejudicou ninguém, não tirou nada de ninguém. Você fala assim, é uma pessoa honesta. Mas muita gente honesta foi para o inferno e vai para o inferno. Por quê? Porque é preciso ser justificado. E isso só é possível através da fé em Jesus. Então, só a partir do momento que uma pessoa passa a crer em Jesus a ponto de entregar-se a Ele de coração e de alma, passa realmente, se arrepende dos seus pecados, passa a crer nele de fato e de verdade, é que essa pessoa ela sai dessa situação de condenação. Então, quando ele diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso também não significa, eu entreguei a vida, passei a crer em Jesus num período da minha vida, aí depois eu me desvio e vou por uma vida de pecado, tal, é automático, agora é uma coisa já definitiva. Não, a partir do momento que você passa a crer em Jesus como Senhor, entrega a sua vida, se arrepende, você sai daquela situação de condenação. Agora você tem, por causa dele, da fé nele, você tem direito à vida eterna e não viver mais debaixo de condenação. Claro que se a pessoa futuramente se desviar, abandonar a fé, ela vai perder tudo. Então, quando ele diz, agora, pois, já não há nenhuma condenação, versículo 1, para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Olhe para mim, por favor. O que é a lei do Espírito da vida? A lei do Espírito da vida se refere ao poder do Espírito Santo que atua na vida do cristão e produz vida nele espiritualmente. O que é a lei do pecado e da morte? Ele está se referindo àquele poder dominante do pecado sobre a pessoa que não tem Jesus. Como é que uma pessoa que não crê em Jesus, não tem a sua fé em Jesus, vive? Ela vive debaixo de um domínio do pecado. O pecado exerce um domínio sobre a pessoa. Ela não consegue viver fora da vida de pecado. Não consegue viver. Por quê? Porque esta lei do pecado e da morte está sobre ela. É como se fosse um poder que domina a pessoa. Só é possível sair de debaixo desse poder, desta citado como lei do pecado e da morte, só é possível quando a pessoa deposita toda a sua fé em Jesus, se arrepende, passa a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Esse poder da lei da morte do pecado, essa coisa que dominava a pessoa, isso sai dela, sai da pessoa. Por que sai? Por causa de Jesus, do sacrifício que ele fez. Então, assim, tem muita gente que diz assim, mas pô, viver sem mentir não dá. Né? Tem gente que diz, viver sem mentir não dá. Porque a pessoa, não só em relação à mentira, qualquer outro pecado, a pessoa está escravizada. Não consegue, sem a fé em Jesus, viver uma vida agradável a Deus, correta diante de Deus. Não consegue. Por que não consegue? Porque existe um poder que domina a pessoa, e esse poder é chamado de lei do pecado e da morte. Então, domina. Então, o apóstolo Paulo
está dizendo, porque a lei, versículo 2, a lei do Espírito da vida, e ele se refere ao poder do Espírito Santo, que opera na vida do cristão, o libertando desse domínio do pecado. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, olhe um pouquinho para mim. Então, é só você entender. Então, se é uma pessoa incrédula, não crê em Jesus, não tem a fé em Jesus, ela pode ter até virtudes de ser uma pessoa assim honesta, trabalha, não rouba ninguém, não tira nada de ninguém, é honesto, mas ela vive escravizada pelo pecado. A lei do pecado e da morte está sobre ela. Vai sair quando? Só vai sair se um dia ela crê em Jesus como Senhor, entregar-se para Ele. Enquanto isso, não tem jeito. Ela vai viver debaixo de um domínio, e não é só aqui domínio de trevas, de demônio, não. É domínio de pecado mesmo. Domina a pessoa, ela não consegue viver uma vida agradável a Deus. Só quando a pessoa deposita a sua fé, entrega a vida, passa a crer em Jesus, se arrepende, aí o poder do Espírito Santo liberta a pessoa desse domínio do pecado. Agora eu posso viver uma vida agradável a Deus. Agora é possível. Então, o espírito da lei e da morte se refere a um domínio que o pecado exerce sobre a pessoa. Vai sair como? Se eu estudar bastante, se eu me formar, se eu tiver dinheiro, não tem nada que tire o ser humano desse domínio da lei, do pecado e da morte, se não for através da fé em Jesus. Quando há uma fé em Jesus, o Espírito Santo liberta a pessoa desse domínio. Por isso ele fala, vou repetir, porque a lei do Espírito da vida, então quando você ouvir lei do Espírito da vida, está se referindo o quê? O poder do Espírito Santo que atua, que opera na vida daquele que passa a crer em Jesus e o liberta. De quê? O liberta, te livrou da lei do pecado e da morte, que era aquele domínio que o pecado exerce sobre a pessoa. Versículo 3, porquanto o que fora impossível à lei, porque como é que as pessoas viviam na época da lei? Na época da lei, é mais ou menos assim, você fez 99 coisas corretas diante de Deus, mas tu errou numa, tu não cumpriu uma, tu vacilou em uma, tudo joga fora. Então, porque a lei, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou na carne o pecado. Olha um pouquinho para mim. Então, havia um domínio do pecado sobre o ser humano, sobre a humanidade. O que Deus fez? Ele teve que enviar o seu próprio Filho. Jesus, sendo Deus, ele teve que vir na semelhança humana. Deus, mas na semelhança humana. Por quê? Porque ele tinha que estar sujeito às mesmas condições que nós, as mesmas. Então, Jesus, sendo Deus, ele estava na semelhança humana. Ele teve que viver nas mesmas condições que qualquer outro ser humano e não podia, como não aconteceu, ele não podia cometer um único pecado. Então, mesmo na semelhança humana, na condição humana, ele viveu 33 anos, não cometeu um único pecado. Através dele, na condição humana, Deus então fez tudo isso. Ele, como está escrito aqui, condenou Deus na carne o pecado através de Jesus, que estava na semelhança humana,
fez um sacrifício perfeito por nós, através dele nós fomos livres do pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos, aí Paulo está falando com cristãos, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, o mais importante, que eu quero deixar para transmitir para a gente poder orar. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. Então, você depositou a sua fé em Jesus, passou a crer em Jesus, arrependeu-se dos seus pecados, me arrependi. Agora, é preciso tomar decisões. Quem se inclina para as coisas da carne, cogitam das coisas da carne. Então, tem cristãos que eles dizem, não, eu passei a crer em Jesus, fui batizado nas águas, aprenderam a cantar, recebem orações, são dizimistas, são ofertantes, mas todos eles andam no Espírito, vivem no Espírito, e viver no Espírito não tem nada a ver com viver levitando, voando, nada a ver. Todos eles vivem dentro da vontade de Deus, submissos ao Espírito Santo, à vontade de Deus? Não, nem todos eles. Por quê? Porque nós temos que tomar decisões na vida. Eu posso, como cristão, o cristão pode se inclinar para as coisas da carne, e pode se inclinar para as coisas da natureza pecaminosa, ou ele pode se inclinar para as coisas do Espírito. Eu quero me inclinar para as coisas de Deus, que estão dentro da vontade de Deus. Não basta só, eu preciso vir à igreja, congregar fielmente, o que infelizmente muita gente nem faz. É preciso vir domingo, é preciso vir à igreja, congregar, tal. Mas você fica aqui 2 horas no máximo. Você vai embora. Como é que você vai levar e leva a sua vida lá fora, a partir do momento que você sai daqui do culto? Como é que você vive lá fora? Você pode viver inclinado para as coisas do Espírito, ou você pode se inclinar para as coisas da carne. Aquelas coisas da carne têm a ver, representam as obras da carne. São os desejos da natureza pecaminosa. Deus não vai nos pegar na marra, na força e dizer, você tem que andar no Espírito, eu vou te obrigar a andar no Espírito. Eu vou te forçar a andar submisso ao Espírito Santo, a andar inclinado para o Espírito. Ele não vai forçar nada disso. Ele vai falar conosco, através da sua palavra, no coração, usa os seus servos, ele tem os meios para falar. A decisão de andar inclinado para o Espírito, as coisas do Espírito de Deus, ou andar inclinado para as coisas da natureza pecaminosa, os desejos da natureza pecaminosa, é nosso, é nosso, é nosso. Quem vai decidir isso? Somos nós. Tem cristãos que vão à igreja domingo, mas quando eles saem da reunião, a vida deles nada tem a ver com a vontade de Deus, nada tem a ver com a vontade do Espírito Santo. Tem cristãos que são evangélicos, mas eles são mundanos, são mundanos, evangélicos voltados para o mundo, para as coisas do mundo. A conversa deles, os objetivos deles
as atitudes deles, os propósitos deles têm a ver com uma vida pecaminosa. Pecaminosa. Chega domingo, eles pegam a Bíblia, quando pega, né? Pega a Bíblia e tal, vai na igreja lá assistir a reunião. Quando sai dali, por quê? Porque Deus não vai nos obrigar. Ele não vai forçar a barra, não existe isso. Os demônios, eles dominam as pessoas. O Espírito Santo trabalha para guiar, é diferente. Então, uma coisa é dominar. Então, tem muita gente dominada pelos demônios. Quer viver para um lado, mas os demônios arrastam, está dominado pelos demônios. Então, uma coisa é domínio, outra coisa é guiar. Então, quando o Espírito Santo, ele vai, por aqui, por ali, por ali, ele vai guiando. Como é que é um guia? O guia é alguém que vai na frente, normalmente, ou não precisa necessariamente ir na frente, mas o Espírito Santo vai por aqui. Minha vontade é essa, vai por aqui, vai por ali, vai por ali. Ele vai guiar. O Espírito Santo não é demônio. Os demônios dominam. Então, quem decide? Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Então, se eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso me inclinar para as coisas do Espírito, para aquilo que está dentro da vontade de Deus. Mas não, tem muitos cristãos que eles estão absolutamente voltados para as coisas da natureza pecaminosa. E eles pensam que eles vão colher vida. Eles plantam banana e eles pensam que vão colher laranja. Não existe isso. Você planta banana, você vai colher banana. Planta laranja, laranja. Se eu planto uma vida inclinada para as coisas do Espírito, eu vou colher vida e paz. Acabou. Se planta para as coisas da carne, da natureza pecaminosa, vai colher corrupção e morte, a morte espiritual. Não tem jeito. Então, você vê, inclusive, nos nossos dias, né? E vai piorar a cada dia. Muitas pessoas vão às igrejas, não, sou membro da igreja tal. Muitas pessoas têm ido a igrejas, mas elas não recebem a palavra de Deus. E gente que recebe só informações para se tornarem mais ambiciosos na vida. Não, você tem que enriquecer, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Para você mostrar que Deus está contigo, você tem que morar numa mansão, tem que ter um carrão, você tem que ter não sei o quê. Tem gente ouvindo esse tipo de coisa. Tem gente ouvindo besteiras também de uma maneira diferente. Bajulações. Tem outros que estão recebendo o evangelho associado ao mundo. Outro dia, numa igreja aí, não sei se é Assembleia de Deus, não sei onde foi aquilo. No culto, o culto que é para Deus, botaram duas garotas com luva de boxe e botaram as duas para sair no tapa em cima do altar. Você acredita nisso? É isso aí. Uma deu um murro na outra, a outra caiu, foram lá levantar. Isso no culto, numa igreja. Então, hoje em dia, muita gente nem recebe a palavra de Deus verdadeiramente. Quanto mais entender o que é andar no Espírito. Então, eu quero colher vida espiritualmente e paz. Então tem um caminho. Eu preciso viver inclinado para as coisas do Espírito. Não quero viver inclinado para o Espírito. Então vai viver inclinado para as coisas da carne. As coisas da carne, as obras da carne, você já sabe, né? É prostituição, adultério, ciúme, inveja, porfia, né? Feitiçaria, idolatria. Tem um monte de desgraça que tem a ver com essa natureza
pecaminosa, que está dentro de nós. Está dentro de nós. Quando a gente se converteu, o Espírito Santo não arrancou essa natureza pecaminosa? Não. A Bíblia diz que nós temos que crucificar essa natureza, deixá-la crucificada, você não levanta mais. Não posso deixar essa natureza pecaminosa levantar mais. Então, para isso, eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que me inclinar para as coisas do Espírito. Ele não arrancou. Ele nos dá uma nova natureza. Mas a natureza pecaminosa, ele não arrancou, está lá. Só que o que diz a Bíblia? Que nós temos que crucificar, deixá-la lá sem condições de levantar, para a gente poder viver uma vida de acordo com Deus. Então, versículo 5, por favor. Porque os que se inclinam, então você pode inclinar para um lado ou para o outro. Os que se inclinam para a carne não é o corpo físico. Está falando da natureza pecaminosa, as obras da natureza pecaminosa. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, olhe para mim, por favor, o pendor é essa coisa de pender para um lado ou para o outro. Porque o pendor da carne, se a pessoa vier para o lado da carne, da natureza pecaminosa, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém? Olha um pouquinho para mim. Nós não estamos falando aqui de demônio. Não estamos falando de demônio. É claro que o diabo quer que se viva mesmo, voltado para a carne, mas não estamos falando aqui de demônio. Estamos falando aqui de decisão. O apóstolo Paulo está dizendo, o pendor, se você pender para o lado da carne, da natureza pecaminosa, o que você vai colher? Morte. Que morte? Morte espiritual. Mas se você pender para o lado do Espírito, você colhe vida e paz. Tem muitos que pensam que para ter vida e paz, tem que estar tudo perfeito na vida. Tem que estar com muito dinheiro, tem que estar com a saúde perfeita, tem que estar morando muito bem, tem que ter não sei o quê. Tem muita gente que, até cristãos que pensam isso. Tem que estar tudo perfeito, igual os incrédulos, né? Tem que estar tudo perfeito para ter paz. Não. Se você pender, qualquer um pender para o lado da carne, eu sou membro, sou cristão, sou evangélico, sou membro da igreja, eu vou lá domingo, assisto reunião, oro, canto, tal, assisto culto, falo até amém para tudo que o pastor fala, mas quando eu saio de lá, a minha vida, ela pende, eu estou pendendo para o lado da carne, para o lado da natureza pecaminosa. Eu me deixo satisfazer os desejos dessa natureza pecaminosa. Você vai colher morte. Vai colher morte. Não interessa quanto tempo está na igreja. Não importa, vai colher morte. Isso é qualquer um. Vai colher morte. Vai espiritualmente vai morrendo, vai colher morte espiritual. Mas se a pessoa diz, não, eu vou pender para o lado do Espírito, da vontade de Deus, vai colher vida e paz. Vai ter vida espiritual e paz. Isso é uma decisão individual. Nem Deus, imagina um pastor. O pastor não vai fiscalizar a sua vida. Vai fiscalizar a sua vida. Fiscalizamos a vida de ninguém. De ninguém. Igreja do Novo Nascimento, os que fazem parte do ministério, obreiro, pastor, pastoras que fazem parte do ministério, eles têm que ter uma vida também, uma vida irrepreensível. Você pensa, o Brelo está mentindo, não, então isso aí se toma uma decisão. Não, tomar decisões, fazer parte da obra, não dá, não. Agora é o membro da igreja.
o que o membro faz lá fora não é problema meu, é meu? Não, não é meu. Deus não nos chamou para isso. Jesus não disse para os discípulos, nem para os apóstolos, vocês têm que fiscalizar a vida dos membros. Não, isso não é problema meu. A responsabilidade nossa é procurar dar um exemplo de vida, de fé, espiritualmente, moralmente falando, pregar a verdade, orar, dar apoio espiritual, pregar a verdade. Ao membro, um exemplo, ao membro da igreja, ele está traindo a mulher dele lá fora. Ele vai colher. Não fiscalizar a vida dele, se ele está sendo fiel à esposa dele ou não, se ele está. Não, isso não é problema meu, não é função nossa. Quando a pessoa vai embora, ou dentro da igreja ou fora da igreja, tem que ver se a pessoa, como é que você vive, como é que se está vivendo. Estou inclinado, pendendo para o lado do Espírito. Então, isso vai fazer com que você receba da parte do Espírito Santo vida e paz, porque você se inclinou, pendeu para o lado das coisas do Espírito Santo, se submetendo, obedecendo. Como é que eu me inclino para o Espírito? Como é que a gente se inclina para as coisas do Espírito? Obedecendo, se submetendo à vontade do Espírito Santo, não tem outro jeito. Tem um monte de coitados, enganados, loucos por aí, desmaiando dentro de igrejas, caindo, desmaiando. Tem uns pastores perturbados, endemoniados, usando até técnica de hipnose. Tem casos que é demônio, tem casos que é um monte de gente caindo, tal, e as pessoas dizem, não, estamos caindo pelo poder do Espírito Santo. Cair pelo poder do Espírito Santo, coisa não, tudo endemoniado. Alguns são demônios, outros são emoções, outros é técnica de hipnose. E outros caem para dizer que estão também, estou na mesma fé, até cai também, até cai. Isso tem nada a ver com se inclinar para o Espírito. Como é que a gente se inclina para as coisas do Espírito? Se submetendo, obedecendo à vontade do Espírito Santo. O que o Espírito Santo diz? O que a palavra de Deus diz? Então é isso que eu vou fazer. Quando a pessoa diz, eu vou obedecer, eu vou me submeter à vontade do Espírito Santo, ela está se inclinando para o Espírito. Quando não obedece, quando não se submete, não tem meio termo. Não tem meio termo assim. Eu não estou inclinado nem para o Espírito, mas também, bispo, eu não me inclino para cá. Não tem meio termo. Ou se inclina para as coisas do Espírito, ou se inclina para as coisas da carne. Não tem meio termo. Ou faz a vontade da natureza pecaminosa e vai colher morte, ou se inclina para as coisas do Espírito e vai colher vida e paz. E como é que isso funciona? Deus nos domina. Eu vou pegar aqui o fulano de tal, e eu vou fazer o fulano de tal andar no Espírito, segundo a minha vontade. Eu vou colocar a minha mão em cima dele com toda a força, eu vou arrastá-lo para ele andar no Espírito. Nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. A obra de Deus não é pela força, nem pela violência. É pelo Espírito. Você não crer, não abrir o coração, a pessoa não crê, não abrir o coração, acima de tudo, porque está ouvindo a verdade, não adianta. Não adianta. Melhor maneira e o momento mais importante da reunião, a gente diz, é quando nós transmitimos aqui a palavra de Deus. É isso aí. Se não crer, não abrir o coração ouvindo a palavra de Deus, não adianta o pastor depois dar uma batidinha no ombro, falar, ô meu irmão, ô meu irmãozinho, faz a vontade de Deus. Não, aí é o pastor usando um jeitinho de amizade, de não sei o quê. Não funciona. Prega,
Se creu, creu. Se não creu, não adianta batidinha no ombro, adianta? Hein? Adianta? Batidinha no ombro, vem cá, meu irmãozinho, vamos fazer a vontade do Senhor. Não existe isso. Ninguém se submete a Deus assim. Igrejas por aí, eu falo, eu sei, as pessoas às vezes falam, pô, pastor fica tentando, dando uma abraçadinha em um, meu irmão, larga essa vida de pecado. Não funciona. Jesus pregava, os apóstolos pregavam, os profetas pregavam. Creu, obedece, abre o coração e vai em frente. Não creu, não adianta. Você viu os apóstolos chegar, dar uma batidinha no ombro, meu irmão, vem cá, abre o seu coraçãozinho. Não funciona. Porque a vida com Deus, ela requer fé, mas ela requer decisões também. Então, isso é individual. A pessoa que, não, a partir de agora, eu quero me inclinar para as coisas do Espírito. Eu vivia na carne, fazendo tudo que essa natureza desgraçada, pecaminosa queria. E eu estava morrendo espiritualmente. Não, agora eu conheço a verdade. Agora eu quero me inclinar para o Espírito, para o Espírito. Então eu vou me submeter ao Espírito Santo. Eu me submeter à palavra de Deus. Por isso que quando eu digo aqui, tem um monte de pastores, eles vão colher um fogo eterno pesado, meu amigo, muito pesado por aí, muito pesado. Porque tem pastores trabalhando, pastores não, instrumentos do diabo, né? Trabalhando para levar os cristãos a viver uma vida carnal mundana. Achei de pastor por aí dizendo, tome uma cervejinha, caipirinhazinha santa. Caipirinha santa, não tem caipirinha santa? Um blocozinho. Tem igreja por aí que abriu boate. Tem igreja por aí que está fazendo balada. Tu chega lá, tem aquela desgraça que tem tanto no Rio de Janeiro lá, funk, né? Igreja por aí botando jovens para dançar funk. Chega lá, outro dia um cara filmou e falou assim, se eu não filmasse, vocês não iam acreditar. Era uma balada de uma igreja. Parecia uma boate, pior do que uma boate. Tem muita gente que vai colher muita coisa por aí. Por quê? Porque não tem jeito. Se inclina para as coisas do Espírito, está escrito, você vai colher vida e paz. Pô, eu quero ter vida espiritualmente falando. Eu tenho um espírito, e eu quero que esse espírito tenha vida. Eu quero vida e paz. Eu tenho que me inclinar para as coisas do Espírito Santo. Se não fizer isso, vai viver inclinado para a carne. Esse espírito vai morrendo. A morte espiritual vai dominando. Mas estou dentro da igreja, sou dizimista. E daí? E daí? O que tem a ver o dízimo com isso e a oferta com isso? Dízimo e oferta faz parte da obediência, da fé, do reconhecimento para com Deus e traz determinadas bênçãos, mas não adianta. Tem gente por aí que se apoia nisso. O cara entrega o dízimo, aí ele acha que porque ele entregou o dízimo, ele tem o direito de trair a mulher dele e vai ficar tudo legal. Vai ficar tudo legal. Ele devolve o dízimo dele, aí ele, não, mas eu dou o meu dízimo lá, estou com um amante aí e tal, mas eu sou dizimista. Devolver o dízimo vai livrá-lo de colher o fruto do adultério? Hein? Claro que não. Claro que não. Tem gente por aí mentindo, fala, eu solto umas mentiras de vez em quando, mas eu sou dizimista. Dizimista. O dízimo e oferta é bíblico, mas isso não livra a pessoa da colheita de uma vida pecaminosa. E tem um monte de mercenários por aí, pastores mercenários, que eles sabem
determinadas pessoas vivem uma vida totalmente suja e pecaminosa, eles não pregam verdade, não vou pregar verdade. Se eu bater aqui sobre adultério, aquele empresário sai, aquela empresária vai embora, aquele rapaz vai embora, porque ele trai, ela trai. Então, vamos falar de outra coisa. Ele vai colher. E às vezes o outro, que está traindo a mulher dele, ele pensa que o dízimo, ou devolver o dízimo, vai livrá-lo. Não, eu sou dizimista, eu não larguei a pornografia. O cara diz, eu não larguei a pornografia, mas eu tenho um probleminha de pornografia, mas eu sou dizimista. Sou dizimista. E se bobear, chega para o pastor e ainda diz, pastor, eu tenho um probleminha de pornografia, não larguei ainda, está 10 anos, 20 anos, não sei quantos anos ouvindo o evangelho, não largou. Mas eu tenho sido fiel para caramba no dízimo. Pastor, não, meu irmão, Deus vai levar em consideração. Ora, se tem traficante no Rio de Janeiro, já falei aqui, que leva a arma para o pastor ungir antes dele fazer assalto, você não acredita, não? Eu falo umas coisas aqui que parece que é ficção, não é ficção, não. Não é ficção, não. Pastores consagrando, ungindo arma de traficante no Rio de Janeiro. O traficante diz, não, vou fazer um assalto aí, mas depois a gente dá a nossa ajuda aí para a igreja. Pastor, fica aí na fé. Se bobear, o pastor ainda diz, vai na fé, meu irmão. É isso aí. Vai, é isso aí. E muita gente acha que o que eu falo aqui às vezes é fato. Então, voltando aqui, versículo 7. Por isso, o pender para a carne, para a natureza pecaminosa, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Está certo? Uma coisa, olhe para mim, uma coisa é ser inimigo do diabo e dos demônios, e ser amigo de Deus. Outra coisa é viver em inimizade contra Deus. Aí desgraçou tudo. Então, quando o cristão ele se inclina para as coisas da carne, a Bíblia diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Eu venho aqui na igreja e tal, mas tem coisas no mundo, é bom que se diga, tem coisas no mundo. Deus criou a natureza, por exemplo, Ele criou de uma maneira perfeita, ela tem as suas funções. Mas quando a gente fala coisas do mundo, a gente está se referindo àquilo que tem a ver com o sistema pecaminoso desse mundo, o sistema pecaminoso. Tudo que tem no mundo é pecado, é contra Deus? Não, por exemplo, a natureza, Deus criou a natureza. Tem uma função extraordinária. Precisamos dela, ela tem uma função importante. Mas tem coisas que têm a ver com o sistema pecaminoso. Então, quando um cristão ele se inclina para as coisas do mundo, não tem gente que se diz cristão, evangélico, toda noite está lá com a cara na televisão assistindo as novelinhas, não tem? Tem. O que tem nas novelas lá? Homossexualismo, traição, inveja. Tem um monte de desgraça. Tem cristão que fala, não, mas eu sou evangélico, minha vida está na mão de Deus, estou cheio do Espírito Santo, mas a minha novelinha eu não perco, porque isso aí eu gosto muito. Você está inclinado para a carne. Você está inclinado para a carne. Aquilo que tem a ver com o sistema pecaminoso, desgraçado, pecaminoso desse mundo, eu não posso querer. Eu não posso pender para aquilo que é contrário a Deus. Tem gente que ouve a gente pregar, ainda mais hoje em dia, pastor é meio radical, pastor não sei o quê, não tem nada de radical. Igreja do Novo Nascimento, nós não temos uso nem costumes.
Porque a mulher não pode usar uma calça comprida. Não, ela pode usar. Qual é o problema? Desde que ela use decentemente, se ela tem espiritualidade, ela vai pôr uma calça de uma maneira decente. Não é assim? Sim ou não? Se ela for uma mulher carnal, ela vai querer botar uma calça de uma maneira sensual, para atrair os homens. É outra história. Nós não temos usos e costumes. Mas nós sabemos o que é agradável a Deus e o que não é. Temos que saber, como tantos cristãos sabem, fazer outra coisa. Então, tem cristãos que evangélicos estão aí. Vão lá na sua loteria. Esse evangélico joga na loteria. O cara vai fazer a apostinha no jogo do bicho. Está lá na novelinha. Gente com prostituição. Quem se inclina para as coisas da carne, da natureza pecaminosa, que tem a ver com o sistema pecaminoso desse mundo, está na inimizade contra Deus. E o diabo vai trabalhando para que tudo fique normal. Então, se fosse há 10 anos atrás, eu pessoalmente, 10 anos talvez, 10 anos atrás, talvez se alguém perguntasse assim, igreja de homossexual, pastor diz que casou com outro cara, agora eles são pastores, abriram uma igreja. De repente, se me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu ia dizer, eu acho que isso não passava na minha cabeça. Não sei na sua. Igrejas de homossexuais, igrejas de lésbicas. Então o diabo vai trabalhando para que toda desgraça fique normal. Tudo que é desgraça vai ficando normal, porque ele vai enterrando as pessoas incrédulas que não têm Jesus, ele vai enterrando as pessoas nessa desgraça toda, nessas trevas todas. Só que ele também está trabalhando para que os que conhecem a verdade comecem a aceitar tudo como se tudo fosse normal. É normal viver um mundo de trevas. Falei com a minha esposa, a mulher deve ter uns 35 anos por aí. O filho deve ter uns 20 anos. Se apaixonaram. E a mulher hoje está grávida do filho, você acredita nisso? Grávida do filho. E o repórter foi entrevistar a mulher e o rapaz. E fez uma pergunta, quando essa criança nascer, a mulher deve estar com uns 6 meses, quando essa criança nascer, o que você vai dizer? Que você é o pai ou você é o irmão? Perguntou para ele. Porque você nasceu da barriga dela, do ventre dela, e essa criança também. Lá nos Estados Unidos, a mãe e filha se relacionavam sexualmente já há anos. Esperou completar, parece que 21 anos. Aí assumiu. E se casaram. Lá no Canadá, é normal, é um país que precisa dizer educação é tudo uma vírgula. Lá no Canadá, qualquer pessoa pode manter relação sexual com qualquer animal, nenhum problema. Quer ter relação sexual com cachorro, com gato, qualquer animal. E se quiser casar, pode casar também. Eu quero casar com um cachorro, casa. O diabo trabalha para que tudo vá ficando normal. Então, as pessoas vão achando tudo normal. E muitos cristãos, eles vão esquecendo que nós, os que conhecem a palavra de Deus, eles têm condições, por causa do que Jesus fez, e por causa do poder do Espírito Santo, eles têm condições de falar assim, não,
Eu não sou perfeito, perfeito foi Jesus. Mas é possível a gente andar no Espírito, viver dentro da vontade de Deus, mas eu quero isso, tem que querer. Não basta só assistir a reunião, dizer amém, graças a Deus e ir embora. Todo dia, todos os dias, você tem que fazer por onde? Não posso me inclinar para a carne, para as obras dessa natureza desgraçada, pecaminosa, que vai me levar à morte. Eu tenho que me inclinar para o Espírito. Isso é a decisão de cada um. Não depende não depende de Deus. O Espírito Santo vai ajudar. Quando se inclina para as coisas dele, ele então vai trazendo vida para essa pessoa espiritual. Para terminar, vós, porém, o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Não pode agradar a Deus. Está certo? Então, olhe um pouquinho para mim, para a gente encerrar e orar. Não dá para estender mais. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna recompensador dos que o buscam. Esse é um ponto. Mas também viver na carne, os que andam na carne, ou seja, os que vivem satisfazendo a natureza pecaminosa, esses também não conseguem agradar a Deus. Então, para finalizar, não esqueça, o diabo trabalha em cima dos incrédulos para fazer com que eles aceitem toda a desgraça que existe. Eu tenho um monte de gente casando agora, o meu casamento vai ser aberto. Começa com essas maioria mesmo, maioria dessas atrizes de televisão, de cinema, a maioria são bastante prostitutas, a maioria, e os atores também. Então começa com essa gente famosa. Não, meu casamento é aberto. Então, se meu marido quer ter relação com qualquer pessoa, ele tem, eu também tenho, nenhum problema. A gente continua casado. Então, tem um monte de gente casando agora, sim, é o casamento aberto. O diabo vem com o negócio do trisal. Sabe o que é trisal, né? Sabe ou não? Não sabe o que é? É três, trisal de três. Então, o cara quer casar com duas mulheres, casa com duas mulheres. A mulher quer casar com dois homens, casa com dois homens. Outro dia, duas irmãs casaram com um cara. Então, o cara é casado com as duas irmãs. Você anda na cidade aí? Há 10 anos atrás, era difícil tu ver gente no homossexualismo, lesbianismo, 10 anos atrás. 10 anos, vamos botar 10 anos, né? É ou não é? Hoje como é que é? Como é que é? Às vezes tu entra numa loja, tem cinco lésbicas, sim ou não? Sim ou não? Tu entra em outro lugar, cara, um monte de homossexuais aqui, um monte de gente embarcou no lesbianismo, homossexualismo. O diabo, ele vai trabalhando para que tudo fique normal e as pessoas vão por aí aceitando. Então famílias vão aceitando que a filha agora tem uma namorada, que o filho agora tem um namorado. Ele trabalha lá fora para enfiar as pessoas no pecado e depois ele sabe para onde elas vão. Mas ele não trabalha só lá fora. Ele também trabalha dentro das igrejas. Ele trabalha dentro das igrejas. Então tem igreja que o diabo já entrou há muito tempo. Já entrou há muito tempo. O mundo já entrou há muito tempo. Então, você é um evangélico, mas domingo, a música aí que a gente cantou aqui, só Jesus, música linda, muito bacana, né? Aqui domingo. Na segunda-feira, às vezes está lá no pagodinho, não, eu gosto de um pagodinho, sabe? Eu sempre gostei de um pagodinho. O pagodinho falando das sujeiras, das traições,
do sexo, de tanta desgraça, você desagrada a Deus e ainda pega o espírito daquela desgraça para a sua vida. Ah, bispo, eu estou aqui, mas olha, eu não perco uma novelinha. Tu desagrada a Deus e tu ainda traz para a tua casa o espírito desgraçado que tem por trás de tudo aquilo. É isso aí. Depois quer ser abençoado, depois quer a presença de Deus na vida, depois quer como? Se você quer plantar banana, colher banana, você tem que plantar o quê? É assim com todo mundo. Eu pretendo colher banana, ou então eu tenho que plantar banana, semente de banana. Eu não entendo nada de negócio de semente, mas eu sei que tem que plantar alguma coisa que tem a ver com a banana. Eu quero colher vida e paz. Eu tenho que ter uma vida no Espírito. Se não quer colher morte, então procure semear para o Espírito. Amém? Vamos orar. O que você deve fazer? Hein? O que você deve fazer? Olhar para a sua vida, verificar para que lado você está se inclinando. Ah, eu venho aqui domingo, muito bem, mas quando eu saio daqui, eu estou inclinado para quê? Para as coisas do Espírito Santo, eu obedeço, me submeto. Então, maravilha, você está no caminho correto. Você vai colhendo vida e paz, o Espírito Santo vai te trazendo vida e paz. Ah, não, eu tenho vindo à igreja, mas eu continuo plantando para as coisas da carne, então não há como colher vida e paz. O que tem que fazer? Se arrepender e tomar a decisão de começar a plantar diferente. Amém? Fiquem de pé, por favor, no nome de Jesus. Só em Jesus a paz real, eu pude encontrar o seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou pensar. Só em Jesus, paz real você vai encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna. Feche os seus olhos, por favor. Use a sabedoria e tenha humildade para olhar para dentro de você e verificar para que lado você vem pendendo, para que lado você vem se inclinando. Os que se inclinam cogitam das coisas do Espírito. Os que se inclinam para a carne, das coisas da carne. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito, vida e paz. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, responda-nos mais uma vez. Fale, Senhor, aos corações. Dê a cada um, Senhor,
a capacidade de olhar para dentro de si e verificar para que lado eles têm se inclinado, porque não há meio termos. Não há meio termo, não há ninguém que possa dizer: eu não estou inclinado para o Espírito, mas também não estou inclinado para a carne. Não existe meio termo. Se há pessoas aqui, meu Deus, que têm vivido inclinadas para a carne, cogitando das coisas da carne, vivendo em inimizade contra o Senhor, fale com elas, porque uma coisa é ser inimigo do diabo e dos demônios, outra coisa é viver em inimizade contra Deus, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se há pessoas aqui vivendo na carne, que aconteça um arrependimento profundo, e elas mudem, tomem uma decisão de se inclinar para o Espírito. E o Senhor, então, meu Pai, venha cumprir a sua palavra, lhes fazendo colher vida e paz. E aqueles que têm andado no Espírito, inclinados para o Espírito, se fortaleçam ainda mais, e não retrocedam, e recebam vida e paz, como está prometido na sua palavra. Fale com eles, fale, Senhor, diretamente com eles, para que a tua vontade seja feita e se possa andar em espírito, viver em espírito, no Espírito. O Senhor se agrade deles em espírito e verdade. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, em verdade. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor em espírito, em espírito.
adoramos, te adoramos, te adoramos. em espírito, em verdade, te adoramos, Te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus para te adorar, para te adorar. Levantem as mãos e cantem. Foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde foi? Ó Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Adore a Deus aí onde você está. Deus não nos criou para que vivêssemos em trevas, em uma condição pecaminosa contrária a Ele. Ele nos criou para que estivéssemos e vivêssemos na sua presença, na sua vontade, em comunhão com Ele, para que através da nossa vida pudéssemos adorá-lo em espírito e verdade, pudéssemos servi-lo de todo o nosso coração. Adore a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Outrora estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Não havia meios para sairmos de debaixo da lei do pecado e da morte. Mas Jesus veio, sacrificou-se perfeitamente. E a misericórdia de Deus que recaiu sobre nós, e não recaiu sobre tantas pessoas, nos deu a oportunidade de recebermos, através da lei do Espírito da vida, do poder do Espírito Santo, a condição de sermos livres, de nos libertarmos do pecado e da morte e termos vida espiritualmente falando. Adore a Deus, glorifique a Deus, peça ao Espírito Santo para envolver a sua vida, vir sobre a sua vida, envolver a sua vida. À medida em que nós nos submetemos e obedecemos o Espírito Santo, mas
Ele opera e atua em nossas vidas. Mas vida e paz recebemos. Vem, Espírito Santo, abençoa o teu povo que está aqui com a tua presença. Envolva-os, meu Deus, com a tua presença. Toca em suas vidas. Dê a eles vida através do teu Espírito. E aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a expressão, meu Deus, do nosso ser, a expressão da nossa alma. Seja, meu Pai, glorificado, seja engrandecido através da nossa vida. Renova o teu povo espiritualmente. Dá a tua presença ao teu povo, toca em suas vidas, encha-os da tua graça, da tua força, da tua presença. Torna-os fortes, fortalecidos, renovados. E aqueles que, Senhor, têm se inclinado a cada dia para as coisas do Espírito, que mais ainda o Espírito Santo opere em suas vidas, envolva as suas vidas. Aceite o nosso louvor, meu Pai, aceite a nossa adoração, aceite a nossa gratidão, a expressão do nosso amor, e venha, envolva e abençoe o teu povo, para que o teu nome seja glorificado. Dá, Senhor, o teu Espírito, dá a tua graça, dá o teu poder, dá a tua força. Nós te adoramos, nós te glorificamos de todo o nosso coração. Aleluia. Aceite o nosso louvor, Senhor. Aceite a nossa adoração. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso Salvador, a razão da nossa vida, do nosso ser. Exaltado seja o teu nome. Aleluia. Para te adorar, para te adorar, oh Rei dos Reis, foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos, meu prazer é flui o amor. Para te adorar, feche os olhos, batendo palmas. Cante, adore a Deus. Foi o que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, nos átrios do Senhor. Meu prazer é te ver, onde flui o amor. Para te adorar, para te adorar. Cante, foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer, exatos, meu prazer é te ver, onde eu flui o amor. Feche os olhos, ó Espírito Santo, abençoe, e que de uma maneira, Senhor,
poderosa, o Senhor fale aos corações, que aqueles que porventura entraram aqui inclinados para as coisas da carne, tenham ouvido a tua voz, se arrependam profundamente, que o Senhor se agrade de nós e que o Espírito Santo abençoe, tornando possível que aqueles que viverem inclinados para as coisas do Espírito, mais vida e paz eles recebam, e os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar um pouquinho, nós vamos já terminar.